Pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui novamente tocando para vocês, né? Comemorando o aniversário de um lugar muito especial, né? Pedacinhos do Céu, bodas de prata, né, Lu? Bodas de prata, obrigado pelo carinho que está nos recebendo aqui na sua casa novamente, Juninha. Obrigado. Pessoal, a gente está pelo Face, né, e pelo canal. Quem puder inscrever, né, para dar uma força para a gente aí, tem embaixo aí o inscrever, né, um sininho para poder, toda vez que a gente vai dar uma movimentada aqui, sempre vai ter uma novidade no canal para vocês tomarem conhecimento, né, e curtir, né, dar uma curtida aí, e a turma que está no Face também, quando acabar, vai lá, se puder. Então é o seguinte, Pedacinhos do Céu, um lugar muito especial na minha vida. Eu acredito que a grande maioria de vocês que estão nos vendo aqui passaram por lá, né? Eu recebi famílias e muita gente, a turma mais jovem, né, que eu sempre falei, a meninada, né? Músicos importantes. Então, Pedacinhos do Céu, a gente está numa situação, não dei por vencido ainda, mas nas mãos do Criador, a gente vai ver como é que vamos fazer com o Pedacinho do Céu. E para falar de Pedacinho do Céu, eu não poderia deixar de citar aqui o Assir Antão, né, que foi o grande, a ideia, aliás. Eu tinha saído de uma empresa que eu trabalhava e nós nos encontramos no Mercado Central. O que você está arrumando, irmão? Aí eu falei com ele, era um pirueiro, né? Não, vamos idealizar aquele bar, né, que nós pensamos uma vez, nós falamos sobre isso, né? Então, o Assir Antão foi o cara que... Eu não tenho carreira, eu sou um militante, né? Mas o Assir Antão foi o cara que... O primeiro programa de rádio, né? A primeira televisão, o primeiro programa de televisão. Então, o grande incentivador, sempre apoiou o Pedacinhos do Céu. E depois ele passou a ter um programa, né? Chamava-se Estado da Música. Ele fez algumas audições lá no Pedacinhos do Céu. Mas aí o seguinte, então a ideia do Assir Antão. Aí um dia eu estava na minha casa, lá no Barroca. Chega o Savassi, eu já até contei esse caso aqui, mas esse caso tem que contar, porque esse rapaz faz parte da minha vida. O professor Ângelo Zaniol, né, de Veneza, ele veio ao Brasil fazer pesquisa de música brasileira e chegou no Rio, ele andou o Brasil todo, né, Nordeste, Bahia, para documentar para a universidade dele lá, que é a Ca' Foscari de Veneza. E então chegou ao Rio, alguém falou de mim. Em Belo Horizonte tem um rapaz lá que gosta do Valdir Azevedo, toca cavaquinho, então ele veio me conhecer. Eu lembro que eu estava lavando um carro, sem camisa, e chegou num terno muito bem cortado. Ô, professor, só um minutinho que eu vou me compor aqui, vestir a camisa, convidei ele para entrar. Só que se eu tomo um copo de cerveja, professor, tomo um só. Aí tomou um copo de cerveja, pegou meu cavaquinho e tocou uma música dele para mim, uma vez só também. E a gente conversando depois, ele falou, seu Zé, eu queria algumas coisas para gravar. Eu falei, não, eu te empresto, com o maior prazer. Uma sacola para ele, dei tudo que eu tinha, discos do Valdir Azevedo, coisas antigas e fitas. E ele levou para gravar. Mas ele estava com o Savassi, amigo meu. Mas eu gostei tanto dele que eu falei assim, pô, se sumir com esse trem também, eu arrumo tudo de novo. Esse cara é maravilhoso. Aí o professor foi embora, me agradeceu muito. Depois, uns 2 dias, foi lá me devolver. E passando pelo Rio de Janeiro, ele teve com Dona Olinda Azevedo, descobriu a Dona Olinda lá. E foi visitar a Dona Olinda. E engraçado que ele trouxe umas coisas do Valdir Azevedo catalogada como eu nunca tinha visto. E na Itália ele arrumou isso lá. Aí teve Dona Olinda falou de mim, né? Dona Olinda, em Belo Horizonte tem um rapaz que, né, cultua o Valdir, que é negócio todo. Aí a Dona Olinda falou assim, fala com ele para ligar para mim. Aí quando ele chegou na Itália, ele me mandou o telefone de Dona Olinda. Então liguei para Dona Olinda da primeira vez, ô meu filho, aquele negócio todo. Falei, ô Dona Olinda, que honra falar com a senhora, a esposa do meu ídolo, viu? Tá aí o professor Zaniol aí, ó. Essa foto é interessante porque ele fez um cavaquinho para tocar choro. Ele viu numa revista brasileira, ele lutia, ele fez o cavaquinho. Aí Dona Olinda falou, Dona Olinda, eu queria muito conhecer a senhora um dia, não, vem cá. Aí eu contei para ela, eu tinha um desejo de fazer uma homenagem para o Valdir Azevedo aqui em Belo Horizonte, né? Seria um bar e tal. E aí eu fui, né, na casa dela, com o Coronel Jonas, a turma, foi lá, nos recebeu super bem. Quer dizer, eu a convidei pessoalmente, né? Ela falou, meu filho, se eu tiver uma companheira para ir, eu vou. Então ela fez aquele suspense assim e tal. Aí Dona Olinda veio e inaugurou. E depois o professor, ele fez um choro dedicado a mim, cavaquinho feiticeiro. Me deu um trabalho do cão para tocar esse negócio aqui, que ele não me deu mole. Aliás, é o seguinte, né? Todo mundo que compõe coisa para mim, não dá moleza, né? Pô, cara, eles acham que eu toco muito, né? Eu fico quebrando a cabeça aqui um mês.
Então nós vamos tocar o Cavaquinho Feiticeiro, que é uma homenagem internacional dedicada a mim. Eu gosto muito do professor. O professor eu falava o seguinte, né, um italiano com alma brasileira. Vem cá, Lu, faz um pandeiro para nós aqui. Não vai ter moleza não, rapaz. Você está achando o quê? Entendeu? O Cavaquinho Feiticeiro. Nós não ensaiamos aqui como numa roda de choro mesmo, é no racha mesmo. Vai começar hoje. Entendeu? Ah, sim, um conselho do Marcelo aqui é o seguinte, quem usar fone, capta melhor, e pega um som melhor aí, tá? Dica do meu querido Marcelo. Então assim, ó. Mais ou menos, né? Vou acertar. Finação também, vamos acertar. Vamos acertar. Ô, gente, agora o momento solene, né, Lu? Momento solene agora, que foi muito importante esse momento. Dona Olinda inaugurando Pedacinhos do Céu. O que eu achei lá, Gui? Dona Olinda. Pode, inaugurando Pedacinhos do Céu. Olha que legal isso. Praticamente com algumas exceções também do bonito. Então, Pedacinho do Céu, este encontro dos chorões de Belo Horizonte, de toda Minas Gerais, de todo o Brasil. E é por isso que esta noite se reveste de muita alegria, porque como madrinha desta inauguração, nós estamos recebendo aqui aquela que acompanhou durante tantos anos o nosso inesquecível e sempre presente Valdir Azevedo, Dona Olinda, que está aqui, sua esposa. Eu peço a salva de palmas para ela. Veio do Rio de Janeiro, especialmente convidado pelo Osiel e pelo Jonas, para estar aqui nesta noite.
abençoar a todos aqui nesta noite, para dizer que o pedacinho do céu Nós recebemos agora um abraço do Céu Faria, pai de Paulinho de Verão, que se Boa noite para todos. Eu agradeço imensamente o Luísa. Dedicou a sua vida até a sua última semana, atuando, doente, praticamente já sem força para tocar, mas pelo amor da música e pela música, ele fez isso até o seu último instante. Então hoje, vendo esse nome aqui da Pedacinhos do Céu, a música preferida do Valdir que ele fez para suas filhas, eu sei que aqui qualquer música de qualquer compositor brasileiro e instrumentista que passar por aqui, realmente representará Pedacinhos do Céu. Porque as músicas são pedacinhos do céu. Música é alimento da alma. E eu espero que todos sejam muito felizes e que tenham momentos lindos e maravilhosos aqui. Obrigada a todos por esse carinho. De uma pessoa do zero, eu vejo todos vocês. Muito obrigada. Muito bonito, né? Muito legal. Esse Dona Olinda, muito carinhosa sempre, né? Veio para a inauguração do Pedacinho do Céu, sempre deu muita atenção. Agora uns amigos vão falar, né? Tem uns depoimentos aí. E esse rapaz, eu gosto muito dele. Ele ficou, é o que eu falo, né? Os amigos que o Pedacinho me deu com a música, né? Com o Pedacinho do Céu em si mesmo. Pode soltar, meu caro Lu, esse rapaz aí. Bom dia, meu parceiro Osier Vinícius. Fico feliz pelo convite, viu? Pedacinho do Céu, 25 anos, né? Eu frequento lá, acho que tem uns 20, quer dizer, eu fiquei 5 anos sem alcançar essa beleza aí.
E eu acho que você, isso é uma das coisas assim, melhor que tem aqui em Minas, né? Ali era um lugar ali, ainda é, para mim ainda é, porque ele vai voltar. E ele, onde é o Valdir Azevedo, vive ali, né? Aquilo mantém o legado dele. Todo esse carinho que você tem pela obra dele. E eu fico feliz, assim, de eu ter ido muitas vezes, né? Nós participamos lá de várias rodas de choro, eu toquei. Várias composições minhas foram praticamente feitas lá, né? Porque eu te mostrei da primeira vez que eu fiz, teve por exemplo, aquele drible de corpo, você aprendeu o choro na hora, várias coisas. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder participar aí desses 25 anos, entendeu? Parabéns para você e, se Deus quiser, você vai continuar com esse trabalho maravilhoso aí. Tchau, abraço. Tá aí o Toinho, né? Na minha concepção, um dos maiores compositores do Brasil para esse instrumento. Toinho que tem 2 CDs autorais, no primeiro CD eu toquei 2 composições, e o segundo eu gravei inteiro. E o Toinho fez um choro dedicado ao Valdir Azevedo, chama-se Um Cavaquinho Entre as Esteiras, né? Maravilha, né? Mas aí foi gravado com um regional, assim, muito bonito, mas é Um Cavaquinho Entre as Estrelas, né? Eu me senti meio, meio que parceiro nessa hora aí. E o choro é o seguinte, né? O choro a gente está sempre dedicando o choro, homenageando alguém. Nesse disco dele tem um choro dedicado a mim que se chama Um Caiu na Rede é Peixe, né? E eu dediquei, eu tenho umas coisinhas, né? Eu não sou compositor, mas tem um chorinho da Jéssica, eu fiz para minha filha quando ela era bem neném. E ela chorava muito, era uma chorona mesmo. Eu sempre fui chorão, mas de gostar de choro, né? E ela chorava. E aí chegou um amigo meu um dia lá, o Guilherme, charado, meu companheiro aqui, e levou uma caixinha de música. Então ela chorava, era a minha salvação. Eu ligava aquela caixinha de música, a bailarinazinha, né? E ela calava na hora. Então eu fiz esse choro dedicado a ela, e na segunda parte aqui eu presto uma homenagem à bailarina, né? Vocês vão perceber. O chorinho da Jéssica. Vem cá, meu pandeiro de ouro. Aqui, ó. Baixinho.
Chorinho da Jéssica, dedicado à minha filhota. Hoje está uma moça, né? Vamos falar mais pessoas. Agora um conterrâneo muito querido, né? Um frequentador do Pedacinhos. Foi muita gente. É sempre bom receber gente de casa, né? Turma de Peçanha, meu torrão do coração. Alzier, meu amigo Alzier Vinícius, mas que orgulho estar podendo me manifestar neste momento em que você faz mais essa maravilha dessa live, comemorando os 25 anos do Pedacinho do Céu. Uma sensação da importância que você tem para a cultura brasileira, para as noites de Belo Horizonte e por tudo que você significa dentro da verdadeira cultura brasileira, com a sua maestria, com seu cavaquinho, com seus choros, com seus amigos e tudo que você proporciona. E pelo fato de sermos conterrâneos de Peçanha, mais me orgulho ainda de ser conterrâneo e amigo de um dos maiores músicos da história brasileira. Você é demais, Alzier, uma pérola da música popular brasileira. Parabéns por tudo. Eu falo, é bom ter amigo. Não, amigo é bom que não vê defeito na gente, né? Então, aqui é negócio. Vivite, obrigado pelo carinho. Vivite é um querido nosso, né? Aproveitar aqui, ó, mandar um abraço para a turma de Peçanha, toda a galera aqui maravilhosa, né? A Zica, o Vaguinho, Leixeia, a Dinha, o Roberto Magalhães, o Éder, o Marcão Luz, irmãos aqui queridos. Os dois Hilton, né? O Hilton Mourão e o Hilton Braga e a Delma. É muito bom ter vocês no convívio sempre. Obrigado pelo carinho de todos os dias. Então é o seguinte, tem um pedido de um amigo meu aqui. Ele me ligou cedão hoje, é o Chico, lá do Chile. O Chico mora no Chile há muitos anos, a esposa é chilena, os filhos nasceram lá, e o Chico foi vovô agora pela segunda vez. Então, deixa eu tocar para o Chico aqui, um pedido que ele fez para mim aqui. Rosa do Pixinguinha. Para você, meu camarada, você está longe, mas no coração você está aqui, ó. Sol 7.
Aí, meu querido amigo, Chico, aqueles amigos que vão, a gente vai chegando, entrando na vida da gente, vão tomando conta do coração e vira irmão, né? Mandou um abraço aqui pro meu parceiro de contagem, né, o Marcão. Marcão, violão de muita responsabilidade, a Soninha, beijo para vocês. A turma de Diamantina, Vanderlei Guedes, Vanderlei é outro, o Paulo Ribas e o Zé Luiz. O Vanderlei faz um trabalho lindo, né? Mora em Sete Lagoas, o clube de choro do Sete Lagoas, né? E o grupo dele, o Chorou. O Guilherme é de lá, o Vanderlei, clube do choro de Sete Lagoas. Nós temos mais depoimento, Lu? Ah, rapaz, Luiz Flávio, seu xará. Luiz Flávio Lima, o meu irmão mesmo. Hoje é dia de festa, né? Dia de comemoração de 25 anos aí desse lugar tão importante, né, para a cultura mineira, para a cultura de Belo Horizonte, para a música instrumental, sobretudo o choro, né? Que é o Pedacinhos do Céu. Agora, o Pedacinhos do Céu, para mim, ele tem uma história assim, que é uma história que se difere certamente de muitos dos lugares de Belo Horizonte que tem essa abordagem, essa proposta cultural. Porque o Pedacinhos do Céu foi um dos primeiros lugares que eu fui na minha vida, assim, de forma mais autônoma, né, vamos dizer assim, né, que eu fui porque queria, né, porque me levaram, né, já era um adolescente e tal, saía daqui do bairro com alguns amigos e a gente ia para o Pedacinhos do Céu para escutar as músicas lá do Alzier e da turma dele, né, e era uma coisa muito interessante porque sempre que a gente fazia esses movimentos, né, a gente costumava encontrar ali alguém, alguma canja importante, né, ou algum artista importante que estava na cidade, passava pelo bar. Então, o Pedacinhos do Céu, ele tem uma importância muito grande na minha formação musical mesmo, assim, e até na minha formação de frequentador de lugares que tem cultura, que tratam de cultura, essas coisas, né. Bom, mas essas coincidências não param por aí, porque algum tempo depois eu venho a descobrir que o Alzier mora no meu bairro, né? Então, ele morava no meu bairro, então a gente já queria, pô, o Alzier mora aqui perto, né, e tal, porque o Alzier já era um herói, um ídolo para todo mundo, né? E a gente já se conhecia de vista, é claro, ele lembrava de mim ali do bairro e tal, mas a gente não tinha uma amizade. Mas quando eu comecei na TV, isso coisa de mais de 15 anos, né, toda essa história, né, veio muito forte. Então o Alzier foi extremamente importante até nessa coisa de uma certa recepção, né, de dar confiança para aquele menino que estava começando, né? E os caminhos da gente iam sempre se encontrando, né? Seja em gravações de show dele que a gente fazia, entrevista. A primeira gravação minha como apresentador foi no Pedacinhos do Céu, que ele gentilmente cedeu espaço lá pra gente fazer a gravação, né? E também em função do Arrumação, que é um programa que o Alzier tem uma trajetória importante, é um programa que eu participo da produção e sou muito amigo do diretor do programa, que é o João Muniz, do Saulo, da turma toda, né, que tem a ver com o programa, né. Oi, pessoal. Hoje é dia de festa, né, mais de uma certa recepção, né, de dar confiança para aquele menino que estava começando, né? E os caminhos da gente iam sempre se encontrando, né? Seja em gravações de show dele que a gente fazia, entrevista. A primeira gravação minha como apresentador foi no Pedacinhos do Céu, que ele gentilmente cedeu espaço lá para a gente fazer a gravação, né? E também em função do Arrumação, que é um programa que o Alzier tem uma trajetória importante, é um programa que eu participo da produção e sou muito amigo do diretor do programa, que é o João Muniz, do Saulo, da turma toda, né, que tem a ver com o programa, né? Luiz realmente, isso é irmão, Luiz Flávio, é o seguinte, Luiz apresenta o programa Hiper Show na Rede Minas, né? Isso é maravilhoso e
Realmente nós fizemos muita coisa boa junto, né? Teve muitos shows que eu fiz por aí, tinha shows, Festa da Música, a Rede Minas cobrindo. E o Luiz, muitos programas que o Luiz fez lá no Pedacinhos, né? Agendas, uma série de programas de televisão que eu tive o prazer de receber esse camarada aí, um grande irmão. Lu, nós esquecemos um detalhe aqui, é o seguinte, né? Em 1975, o Valdir Azevedo esteve aqui num show na Praça da Liberdade e tocou com o regional daqui naquele tempo, na época. E eu tinha um amigo meu, Nozinho tocava cavaquinho muito bem, Nozinho morava em Raposa, me ensinou muita coisa. E o Nozinho foi nesse show e o Valdir Azevedo falou assim, gente, eu estou aqui, está aqui a minha esposa, a Olinda. Eu fiz uma música dedicada a ela, vou tocar para vocês aqui em primeira audição, não gravei isso ainda. E o Nozinho levou um gravadorzinho de bolso e gravou o Valdir Azevedo tocando essa composição. E conversou com o Valdir Azevedo deu palheta para ele, depois eles corresponderam. O Valdir chegou a escrever para o Nozinho e o Nozinho escreveu para o Valdir. Aí, quando eu conheci a Dona Olinda, Dona Olinda, você lembra disso? Não, realmente, eu lembro desse momento. Sinozinho, você podia me ensinar essa valsa para eu poder mandar para a Dona Olinda. A Dona Olinda é minha amiga, sério e tal, tal. Aí eu fui algumas vezes a Raposos e ele me ensinou. Eu disse, gente, tem que escrever isso. Como eu não escrevo, eu levei lá o Evandro do acordeon. O Evandro é muito, muito bom músico. O Evandro foi e fez a partitura. É uma valsa que não foi gravada, portanto, é uma valsa inédita. Aí o que acontece? Eu gravei isso aqui num programa de televisão na época, não lembro, e mandei para a Dona Olinda para ela ter no acervo dela lá. Olha que maravilha. Mas isso aqui é o seguinte, hoje nós já temos uma partitura, depois eu vou, quem quiser, né, tem meu zap aí, eu mando, me chama lá. A turma do cavaco aí, Dona Olinda. E tem uma foto com Dona Olinda aí, quando eu tive na casa dela. Na realidade é o seguinte, teve algumas coisas que ela me convidou, os 50 anos do Brasileirinho eu tive, ela levou um cavaquinho do Valdir para eu tocar, e depois eu tive numa outra festa, são duas vezes que eu fui que ela me chamou. No momento acima aí, na casa dela, eu tocando em um cavaquinho do Valdir Azevedo, a valsa Olinda para ela. E na foto abaixo é o seguinte, esse cavaquinho é muito interessante, é um cavaquinzinho pequenininho, que o Valdir Azevedo usava para fazer aqueles efeitos, né? Naquela inteligência que só era dele, né? Ele chamava de cri-cri, porque ele falava alto, né? Ele era muito agudo. E o detalhe é o seguinte, não sei se estão para vocês verem aí no cavalete, normalmente isso aqui arranca, né? Isso aqui são 30 kg de peso que suporta, que às vezes arranca. Então, ele cansou de colar e meteu 2 parafusos aqui. Eu já fiz isso com o cavaquinho também. Então o cri-cri dele está lá. Esse cavaquinho é maravilhoso. Tá lá, faz parte do acervo de Dona Olinda. Hoje acho que a Marli passou para o Museu da Imagem do Som, né? Tem um museu lá que tem essas coisas do Valdir Azevedo. Então, a gente vai tocar para vocês aqui, Olinda. Vem cá, Lu, na canja aqui, vem cá, olha que valsa maravilhosa. Simples, né? Mas muito sentimental, muito romântica, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Que maravilha, né? A simplicidade, né? Da coisa. Dona Olinda, minha amiga que eu tive, que teve sabor de mãe na minha vida, por todo o carinho que teve comigo. Agora, um depoimento muito legal de uma pessoas, né? Porque é um grupo, um dos grupos mais respeitados do país. Eu tive a felicidade de ter sido convidado 2 vezes para me apresentar com eles no Rio de Janeiro e recebi-os no Pedacinhos do Céu, né? O grupo Época de Ouro. Oi pessoal, sou Celcinho Silva, estou aqui para parabenizar e agradecer pelos 25 anos do Pedacinhos do Céu. Uma casa maravilhosa, onde eu conheci através do Alzier, que nos convidou para conhecer o bar. Onde tem música boa e tem comida boa. Então, me lembro de uma passagem até que a gente foi com o Conjunto Época de Ouro, ainda na época do Jorginho do Pandeiro, Dino Sete Cordas, César Faria, tinha essa turma, os grandes mestres. E então eu quero parabenizar os 25 anos do Pedacinho do Céu. Alzier, desejo mais sucesso, cada vez mais, e que dure por muitos e muitos anos a casa com esse trabalho em cima da música que eu gosto, né, que é o choro. Né, só pelo nome da casa já dá para ver. Então, Alzier, que é uma pessoa que eu gosto muito, um grande músico, né, esteve aqui no Rio com a gente também, com Época de Ouro, no programa do Época, fez um sucesso danado. Alzier, desejo tudo de bom para você e para o Pedacinhos do Céu, que faça mais 25 com essa qualidade de música e da comida, né? Um abraço do Celcinho Silva, aqui do Rio de Janeiro. Beijo. Tchau, tchau. Maravilhoso, né? Celcinho é filho do Jorginho do Pandeiro, o maior pandeiro de choro de todos os tempos, né? Sobrinho do Dino Sete Cordas. Olha como é que fala desse rapaz, o pedigree desse rapaz, olha o currículo desse rapaz. E do Época de Ouro, né, onde tem ele, o irmão dele, o Jorge Filho, que é o cavaquinista de acompanhamento do grupo Época de Ouro. Então fez esse carinho todo, o Jorginho, tem uma foto do Jorginho? O Jorginho foi um cara que foi meu amigo, ele recebeu por mim lá 2 pandeiristas aqui de Belo Horizonte, né, quando eu pedi que ele recebesse o Fred, e o Fábio, né, o Jorginho os abraçou lá no Rio por mim e ensinou para eles muita coisa, né? Então foi muito legal. O Jorginho era esse cara, né? Partiu, nos deixou, mas é muito raro. Onde tem o pandeiro do Jorginho, o violão do Dino Sete Cordas, você pode ter que é disco bom, né? É disco bom. E o Época de Ouro. Abraço para minhas amigas queridas aqui. Eu só tenho amiga bonita. Não tem nada de bem feia, não. Né? Tur, linda, obrigado pelo carinho de sempre, querida. A Sheila, a Eliane Eduardo, né? Eliane Eduardo é filha do meu querido João Sorriso, do cavaquinho. Eu adoro esses 2 aqui, né? A Rosemira está lá em Confins. Rosemira sempre curte as coisas aqui, é uma graça de gente. A Meire, a Cida, a Élica, a Tamara. É o seguinte, que essas pessoas aqui, a gente está todo dia, bom dia, essa turma toda maravilhosa aqui. E é legal você ter amigos que se preocupam com você. Alzier, está tudo bem, está te faltando alguma coisa, está precisando de alguma coisa, né? Apesar que a saúde deu uns piques, gente, obrigado pelo carinho, os olhos já estão chegando, né? E daqui um dia eu vou estar novo de novo. Fiquei triste, né? A tristeza adoece a gente. E alguns amigos aqui, assim, aquelas pessoas que viram irmãos, né? Acaba que você tem que conviver assim. Comine, né? Lá em Patos de Minas, Paulinho Trompetes, Paulinho do Skank, né? Trompetista fantástico, né? Meu querido Rafa Desiderio Rafael. Flavinho do Pura Emoção. Flavinho, cavaquinista pesado no grupo de choro Pura Emoção. Adriana Mara, turma do Banco Real, e são várias pessoas aqui, né? Então é o seguinte, para essas meninas aqui, nós vamos tocar o quê? Nós vamos tocar Chiquita. Vamos lembrar de Chiquita? Chiquita é o seguinte, é uma valsa. Eu tenho um livro da vida do Jacó do Bandolim me dado pela dona Olinda Azevedo, né? E lá o Jacó tem uma valsa maravilhosa, chama-se Santa Morena, que é uma obra-prima. E o Jacó conta lá que fez essa valsa num sonho. Sonhou um dia com a Espanha, umas coisas lá, e veio essa valsa espanholada. Já o Valdir Azevedo fez essa valsa Chiquita e tocou para o rei da Espanha. Na época lá ele apresentou
e apresentou assim. Então o Valdir Azevedo era iluminado, né? Era um cara que veio para mostrar como é que se faz. Quer dizer, o cavaquinho é que negócio, é antes e depois do Valdir Azevedo, ou seja, depois do Valdir Azevedo ninguém. A gente fica aqui tocando e de teimoso. Eu falava sempre Dona Olinda, né? Dona Olinda, eu não posso ficar escutando o Valdir Azevedo, não vou jogar cavaquinho é fora. Qualquer caçamba que eu arrumar, eu vou jogar um cavaquinho. Não, meu filho, não faça isto. Dona Olinda, toda carinhosa comigo, que você é um defensor das coisas do nosso Valdir, né? Ela sempre falava como nosso Valdir, gata demais, Dona Olinda. Então, meninas, para vocês, nós vamos tocar Chiquita. Chiquita é pequena, né? É pequenina. Vamos ver se nós lembramos disso, né? Né? A realidade, pessoal, a gente está meio enferrujado aqui, porque essa tal de pandemia, Deus me livre, né? É aqui, ó. Delícia, né? Chiquita, pequenita. Agora tem uns amigos aqui, eles me aguentam assim, eu tomo café na casa deles, vou lá, rezam por mim, a gente ora, pede a Deus, né, que nos abençoe, né, esse momento, né? Momento a gente lembrar que nós temos um Pai lá em cima que cuida de nós, que sabe tudo, né? Que a gente não sabe de nada, o porquê das coisas. Então está aqui, um querido aqui, é o Roque e a Eliana. Roque é o seguinte, o Roque eu vou para lá tomar café, porque o Roque é um artesão maravilhoso, recupera móvel antigo, é barra pesada. Então eu levo o cavaquinho e fico lá tocando e tomando um café, né? E o dia que eu não vou, eu falo assim, cadê você? Estou cansado de você. Entendeu? Meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Um beijo para vocês, queridos. Eduardo Braga e Mariinha. Eita, gente, isso aqui, ele sabe o porquê. O tanto que eu gosto desse camarada aqui, ele sabe. A Mariinha é maravilhosa. O Gilson e a Neide, isso aqui é a turma de Contagem lá, maravilhoso comigo. O Gilson é irmão também. O pastor Alexandre, lá da Central do Orar. O pastor Alexandre é um show. Quem sou eu tocando cavaquinho pelo show que esse cara é aqui com a palavra de Deus? O Wilson e a Eudete, queridíssimos. Lá no Barreiro, o Zé Fernandes, a Betinha. O Gervásio e a Edna.
E os meus queridíssimos Elton e a Vera em Uberaba. Um beijo para vocês, que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho sempre comigo. Vamos tocar uma romântica para vocês aqui, uma seresta, né, Rock? O Rock gosta de música antiga, se bem que lá quem entende de música é Eliana, né? Então, para vocês, olha que bonito isso aqui, ó. Isso é coisa de violão, mas é sempre um desafio você tocar aqui, nesse pequeno espaço, coisa de violão. Então eu fiz um arranjinho aqui para o meu queridíssimo aqui, ó. Fiz uma afinadinha. Vai todo num pique, hein? Sol menor. Novamente. Peçanha, eu me lembro o seguinte, né? Eu pegava meu cavaquinzinho, né? Ia atrás da turma da Seresta, coitado, eles na maior paciência comigo, Magela, né? Eu lá com meu cavaquinzinho tentando aprender. Então eu fui criado nesse ambiente de Seresta, né? Lá em Peçanha, saudade, né? Bons tempos que não voltam jamais. Então trago essas raízes aí e volta e meia
a gente tem que tocar uma seresta. Eu tenho que falar porque, graças a Deus, eu jamais podia pensar que eu fosse viver um momento desse, né? De ter tido essas amizades todas que eu tive, que eu tenho, graças a vocês todos que estão aí, que gostam de mim, do que eu faço. E a dona Olinda foi uma pessoa assim, que teve sabor de mãe, o carinho sempre comigo, me cedeu muita coisa, sempre que eu ia à casa dela. Teve um dia que ela me convidou para um show, aí eu, Sampaio trombone tocava comigo, eu falei assim, pô, sozinho para o Rio de Janeiro, mas eu sou meio aventureiro, não tinha um GPS, né? Aí, Sampaio, vamos dar um pulo no Rio de Janeiro ali. Vamos. Ainda achou que eu estava brincando, né? Aí eu peguei o carro, era um Opalão 6 canecos, né? Andava bem. Falei, aí cheguei lá na casa dele, estava lá a malinha e o trombone em pé, me esperando. Eu falei assim, rapaz, você é um irresponsável mesmo, né? Ele falou assim, ó, você me chama, eu estou dentro, rapaz. Aí fomos para o Rio de Janeiro. E aí eu ia passar em Dona Olinda, porque eu lembro do evento, seria os 65 anos do Valdir Azevedo, se ele estivesse vivo. Aí fizeram um show lá, um negócio aí, nós fomos. E ela falou assim, você filho, vem para almoçar comigo? E eu chegando no Rio de Janeiro, tem aquele negócio lá que você sai fora da seta, né? Eu fui lá, Leblon, né? Aí tem uma hora que eu dei uma rateada lá, Jardim Botânico. Aí eu perdi naquele Rio de Janeiro lá, e foi uma dificuldade para achar, perguntava o carioca, ali me mandava mais para longe. Aí quando eu cheguei lá na Dona Olinda, já era assim tarde, eu falei, meu filho, virou janta, né? Virou jantar. Eu falei, Dona Olinda, não preocupa com a gente não e tal. Aí, um mesão assim, lá, e ela muito carinhosa, e eu perguntei assim, Dona Olinda, mas que coisa mais gostosa, que massa, que negócio bacana esse. Ela falou o nome na época lá, e falou assim, meu filho, olha, isso eu aprendi com a minha sogra, a mãe do Valdir, para fazer para ele a coisa que ele mais gostava. Dona Olinda do céu, ela fez para mim, eu fiz para vocês. Foi uma choradeira, pergunta ao Sampaio está vivo para confirmar isso. Eu não vi mais o gosto daquela comida, porque nós ficamos muito emocionados, né, com isso. Então, Dona Olinda tinha esse cuidado comigo. E aí o seguinte, então, era o sonho de Dona Olinda, né, ver a biografia do Valdir Azevedo, e pronta. Então, na época, ela passou por Sérgio Cabral, não ficou um tempão, não fez. Aí um dia o Sérgio Cabral teve no pedacinho do céu, deu uma dura nele. Eu falei, Sérgio, faz isso não, devolve, caso você não queira escrever, que é o sonho dela, né? Aí passou com um rapaz de São Paulo, Marco Antônio Bernardo, um pianista maravilhoso, o cara pegou, fez. E Dona Olinda viu duas coisas assim, uma bisneta, né? Aí viu uma bisnetinha e essa biografia, Valdir Azevedo, um cavaquinho na história. E eu fui citado na página 113, na página 13, o Pedacinhos do Céu como espaço em homenagem a Valdir Azevedo, e na página 128 foi quando eu fiz um programa me dado pelo Saulo para homenagear o Valdir. Então nós fizemos um programa aqui homenageando o Valdir Azevedo. E logo em seguida eu tive lá nos 50 anos do Brasileirinho, né, onde ela levou um cavaquinho para eu tocar do Valdir. Então foi assim que aconteceu. Então, Pedacinhos do Céu, muito bem registrado, né? Tudo que eu jamais podia esperar na vida, ter sido citado aqui. E eu achei um pecado, até falei com a turma o seguinte, né? O Valdir Azevedo, quando teve aquele acidente, né? Vocês viram o cavaquinho, o cri-crizinho, ele furava, colocava parafuso, ele tinha mania de arrumar essas coisas, portanto, ele foi consertar um cortador de gramas, deixou lá na bancada e lubrificou. Quando ele voltou, teve um telefone, que foi falar com o empresário, quando ele voltou, ele passou a mão lá e cortou o dedo, né? O dedo anelar aqui é a cabeça do dedo, que faz falta. E a Dona Olinda correu com o Valdir Azevedo para o hospital, morava em Brasília, ela correu para o hospital, chega lá, tinha um médico residente que atendeu, cadê o dedo? Nossa, esqueci, assim, volta lá, pega o dedo rapidão, um pedaço do dedo, né? A empregada ia jogar fora lá, varreu os negócios lá, muito sangue, né? Então ainda volta, pega o pedaço do dedo. E esse rapaz aí, o doutor Zé Aristeu, muito bonito, né? Esse galã aí, foi o cara que reimplantou o dedo do Valdir Azevedo. Então, por um lapso, não tinha foto dele aqui, alguém me pediu, eu falei assim, não, eu tenho numa próxima live. Alguém pediu numa live, eu não lembro mais quem pediu numa live. Está aí o doutor Zé Aristeu, foi o cara que recuperou o dedo do Valdir Azevedo. Maravilhoso, né? Ele hoje está um senhor, mas continua com essa pinta de galã aí.
E o Valdir Azevedo, depois disso aí, ele tem uma música que é inevitável a gente tocar essa música assim. Até não gostava de tocar perto de Dona Olinda se emocionava sempre muito quando eu tocava esse pedal. Um dia eu falei, não toco mais perto da senhora, só chora. Entendeu? Mas você, meu filho, se parece com o Valdir nada, Dona Olinda, estou longe. Entendeu? Então, sempre que eu tocava essa música, uma música que foi feita para agradecer a Deus, já toquei aqui várias vezes, já tem pedidos, né? Então, ela me contava o seguinte, ele ficou um tempão até isso aqui cicatrizado, ia muito, e falava com ela, Olinda, não vejo mais chance de voltar a tocar cavaquinho. Não, Valdir, tu vai voltar, aquele negócio todo. Aí teve o aniversário de um dos meninos, o Eduardo, dos netos, né? Ela foi, levou um cavaquinho, falou com ele, pede o seu avô para tocar. E deu o cavaquinho para o menino. E chegou lá, aí o Valdir pegou, guardou, e no final falou que era lindo, olha, acho que eu estou ficando legal. Pois é, começa a tocar. E ela sempre liga. Dona Olinda era fã do Valdir Azevedo, né? E gostava muito de música, sabia tudo do Valdir Azevedo. Era muito bom conversar com ela, que tudo que eu precisava, ela sabia. Aí ele falou, Carolinda, eu vou fazer uma música para agradecer a Deus, a inspiração virá de onde vier. Então ela me contava, ela estava às vezes na cozinha fazendo um almoço, lá, e chegava com um cavaquinho. Já pensou, Valdir Azevedo, um cavaquinho tocando, entendeu? Olinda, está bom? Ela falava assim, meu filho, meu coração cortava, mas eu tinha que falar um trem, não, você pode melhorar. Falar o quê, Valdir Azevedo, sabe? Então Valdir Azevedo compôs essa maravilha, que se chama Minhas Mãos, Meu Cavaquinho. Tem um quadro, né, no disco que tem essa música, é um vinil, na contracapa tem um quadro, uma fotografia de um quadro, com a grama, um cavaquinho, as mãos do Valdir assim. Esse quadro, a pintora era amiga de Dona Olinda, chamava Cléa. Ela ganhou um prêmio no salão de pintura com esse quadro, com um cavaquinho. Deixa eu tocar aqui, tem uma série de pedidos aqui, vou repetir para vocês, dedicar para todo mundo aí. Cadê o nosso pandeiro? Para minha querida Dona Antônia. Dona Antônia adora. Dona Antônia é a mãe do Marcão. Então, olha que maravilha isso aqui, ó. Fala um baixinho para nós, né, Márcia? Vai começar. Baixinho.
coisa, né? Coisa de Deus, né? Mesmo para agradecer a Deus. Para agradecer a Deus, só agradecer uns amigos aqui, meus patrocinamigos, gente que eu amo aqui, né? Olha aqui. Ah, lá. Aquela letra vermelha é o seguinte ali, ó, o queijo do Cerro, aquele queijo mofado, aquele é lindo, né? Você vai para o mundo inteiro, né? O meu querido Rômulo, é só entrar lá, ó. O Rômulo manda para onde quiser esse queijo aí, né? O queijo do Cerro, famosíssimo hoje, né? A GP, a mecânica é o seguinte, serviço automotivo, é o Juninho é amigo meu. Juninho era no bairro Dom Cabral, gente nossa, competentíssimo, eu recomendo. Eu vou deixar depois aqui nos comentários o contato de todo mundo aqui, vocês podem procurar meu nome, tem desconto, né Juninho? Ele não falou quanto não, mas tem. Se aqui não tiver, entendeu? Revisa Autocenter do Leléo. O Léo é um amigo há quase 30 anos, agora inventou tocar cavaquinho também. Tá danado, vou perder meu emprego. Avenida Santa Matilde, 470, no Dom Cabral. Todos meus amigos lá, que a gente está lá sempre, todo dia, tomando um café, batendo um papo, jogando conversa fora. O Júnior é na Rua Nogueira da Gama, 135. A Rua Nogueira da Gama é conhecida lá, porque tinha o Bar do Caixote, vocês lembram? Era muito famoso. É ao lado, lá onde era o Bar do Caixote. Juninho é maravilhoso. A Trialto Veículo é o seguinte, isso aqui é um ex-colega de banco, Benito, aqui na Avenida Amazonas. Benito é bom de negócio. Se quiser tocar seu carro, pode chegar lá. Ó, eu vi na live do Alzir, ele vai dar desconto também. Nem sei 100 mil reais, né? O Benito dá nada. Entendeu? Eles são queridos, né? A panificadora Nova Delta, isso aqui são dois queridos, o Rogério e a Priscila. A Priscila são maravilhosos. Isso aqui é um café, vou lá toda hora. Entendeu? E aí na casa do Rock é pertinho, você só atravessa a rua, toma lá, toma na casa do Rock, né? Isso aqui são lindos os dois aqui. E a pressão estava desregulada, eu cheguei na Priscila para tomar um café. Aí que eu pedi o café, estou lá no balcão, daqui a pouco eu fui apagando assim, ó. O menino, quer dizer, vem cá. Eu apaguei mesmo, a pressão ficou 9/6. Então eu dei um susto nele lá, né, Priscila? Mas eu estou legal, tá? Vou tomar café agora sem dar esse susto, que eu adoro café. Obrigado, queridos, obrigado pelo carinho, né? Isso aqui, na realidade, é o seguinte, né? É uma ajuda que eles estão me dando aí, né? Ajudando o desempregado, vocês também, obrigado, tá, Guilherme? O Marcelo, é o seguinte, né? Nós temos o nosso quarteto, que chama Quarteto Valdirizando, né? Então o nosso pandeiro hoje não pôde vir, mas a gente tem um quarteto que é só Valdir Azevedo. Deixa eu falar, bom, a gente não pode estender muito aqui, porque a gente está num lugar, a gente está aqui no Alphaville residencial, então para evitar, né, assim, algum vizinho que não gosta de choro tanto quanto a gente, né? Então, agradecer a vocês todos aqui o seguinte, todo mundo que está nos vendo, né, Face, a turma, meus amigos lá, amigos queridos aqui pelo canal, se inscrevam, né, para a gente poder dar uma força para o canal, né, e a gente vai aprender a usar o canal realmente, que eu sou muito ruim de internet, né. E vocês todos, né, os queridos aí, os meus depoentes maravilhosos aí, que são irmãos mesmo, né, gostam de mim. Eu só tenho que agradecer a Deus, a Jesus Cristo, por ter vocês na minha vida, sabe? Amigos, que eu tenho certeza que qualquer porta que eu bater, eu ganho um copo d'água. Ó, o bicho está pegando. Uma pessoa que me ajudou a elaborar isso aqui, organizou, a Andréia. Andréia, bem, um beijo, obrigado por tudo, pelo carinho de todos os dias. Então agora é o seguinte, a gente vai fechar, mas antes da gente fechar, tem uma pessoa aí que vai falar, que vai tocar e que vai falar pra gente. Vocês vão saber quem que é. Roda, meu camarada. Eu gravei esse pedacinho, né, da maneira que eu sei tocar.
E para dizer a vocês o quanto eu desejo que esse bar Pedacinhos do Céu, ele não feche. Porque o povo, as pessoas precisam de ouvir uma boa música e os artistas precisam ter agora onde tocar. É muito importante isso, a música é muito importante, especialmente nessa fase que a gente está atravessando. E eu me lembro da mamãe aí no Pedacinhos do Céu, tão feliz, você homenageando. Então, de coração, eu desejo que vocês sejam muito felizes. Um beijo para você, para todos que tocam no Pedacinhos do Céu. Um beijo. Luiz, dá para voltar essa foto aí? Que estava do lado daí. Gente, Marli Azevedo, filho do mestre Valdir Azevedo, uma querida. Ela, falando aí, né, Dona Olinda sempre deu muito valor ao Pedacinhos do Céu. Essa lindeza e essa coisa maravilhosa é a Miriam Azevedo. Essa menina faleceu muito nova, com 19 anos de idade. Pedacinhos do Céu foi feito para elas. Essas são as filhas do Valdir Azevedo. Então, Pedacinhos do Céu é uma composição que foi feita para as duas crianças, essa que tocou e a Marli Azevedo. Eu me emociona porque, pelo carinho, né, de dar valor, né, que eu falo o seguinte, às vezes quando você, no meu caso, que sempre tive com referência a Valdir Azevedo, que eu não vi nada melhor, não vou ver, não toco lá essas coisas, quer dizer, eu falo o seguinte, sei das minhas deficiências. Então, mas eu sempre fui um cara que eu defendia a memória, a música que eu gosto, né, o choro. Então é muito legal, quando você defende a memória de uma pessoa, é legal você conhecer a família dá valor, muita gente gosta de, você está perpetuando uma obra ali, né, de um cara que, o Valdir Azevedo foi um popstar internacional, Valdir Azevedo, essas coisas aí brasileirinhas, isso foi gravado, Baião Delicado, em mais de 50 países, né? A ponto do cara chegar lá na faixa de Gaza, foi tocar para uma força de paz da Unesco, eu não sei o ano aqui, mas eu tenho isso num documentário com um colega dele, um contrabaixista, dá esse depoimento, um relato num show, nesse que eu fui dos 50 do brasileirinho, o Dalton Vogler, o cara chora. Se ele estiver vivo, ele está com mais de 90 anos hoje, que muito tempo eu não vejo. Então, olha o negócio, o cara pega uma caixinha de música para trazer para Dona Olinda, quando ele abre o Baião Delicado na caixinha de música, né? Então, você imagina o que foi Valdir Azevedo, ele não tinha noção onde a música dele ia, né? Então, eu falo o seguinte, eu sou realizado como músico até aqui, entendeu? Eu fui muito além do que eu podia esperar com esse instrumento. Esse instrumento me aproximou perto, assim, levou até mim, né? Porque foram lá no Pedacinho pessoas maravilhosas, músicos de alto quilate. Os maiores craques do choro passaram por lá, Altamiro Carrilho, essa turma toda. Eu agradeço demais a Deus o dom, né, de poder tocar para vocês sempre, entendeu? Um beijo para todo mundo, muito obrigado pelo carinho, sabe, de todos os dias que, né, que nós temos, que vocês têm por mim, e que Deus os abençoe. Lu, obrigado pela sua casa, Juninha, né, pelo carinho sempre comigo aqui, sempre de portas abertas. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Vamos tocar só um pedacinho do céuzinho aqui. Vem cá, Lu, porque essa aqui virou uma música da minha vida e... Só para vocês lembrarem. Baixinho, baixinho. Oh.
beijo para todo mundo. Com Deus.